Olá, meu nome é Edson e este é mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, o tema Quem Mexeu na Minha Bíblia, parte 10, a saga de Abraão, relatada no capítulo de número 14 do livro do Gênesis. O texto de Gênesis 14 traz o relato de uma participação de Abraão numa guerra de 4 reis contra 5, e o empreendimento de Abraão, de suas posses e de todos aqueles que faziam parte da sua casa, do seu clã, nessa batalha, ela se dá por conta de uma informação de que o seu sobrinho barra irmão Ló havia sido preso nas regiões do Oriente, nas regiões de Sodoma, envolvido nessa guerra de 4 reis contra 5. E por isso Abraão se embrenha no meio dessa batalha como um todo para resgatar o seu sobrinho das mãos daqueles que haviam empreendido o seu cativeiro. A narrativa como um todo parece não carregar nenhum aspecto histórico necessário, mas sim um aspecto narrativo. Ou seja, muito provavelmente todos esses textos tenham sido textos compostos a partir do período pós-exílico da Babilônia, e isso nas regiões do sul de Israel, nas regiões de Judá, Jerusalém. E o escritor desses textos, né, faz menção de um aspecto muito importante, uma característica muito importante na figura de Abraão, que é a figura de Abraão como um guerreiro. Ou seja, mesmo que isso não seja nas narrativas anteriores de Abraão e nem nas posteriores que virão a reboque um aspecto muito característico dele, o autor vai fazer com que Abraão seja, de fato, também um guerreiro quando necessário. Então há um aspecto narrativo, uma previsão narrativa de que Abraão absorva também para si esse aspecto, essa nomenclatura de um guerreiro que se embrenha em meio às batalhas que não promovidas necessariamente por ele, mas que quando houvesse a necessidade da intromissão e da participação de Abraão, ele seria decisivo no meio de uma batalha. Portanto, essa narrativa é o único caso das narrativas do ciclo de Abraão em que Abraão participa efetivamente da política de todo o Oriente. Na evocação do texto do Gênesis 14, há uma menção de uma espécie de microguerra mundial na região. Os reis e os povos das regiões de Sinear, ou que posteriormente será conhecida também como Babilônia, os povos e os reis da região do Oriente, ou seja, de todos os aspectos circunscritos da região como um todo, eles são evocados para dentro de uma guerra. Essa guerra acontece mediante a não aceitação da vassalagem de 4 reis que eram vassalos dos 5 reis poderosos, e porque há uma intromissão, uma tentativa de assenhoramento dos 5 reis poderosos sobre esses 4 reis inferiores, tidos no texto como vassalos deles, Abraão toma a causa desses reis menores, mais fracos, menos poderosos, principalmente do rei de Sodoma e de Gomorra. Eles carregam o nome de Bara e Bersa, reis de Sodoma e Gomorra. Mas a narrativa como um todo, ela traz uma introdução de uma aproximação de Abraão, do ciclo narrativo de Abraão, com as narrativas de Sodoma e Gomorra, lugar para o qual, no texto anterior, o olhar de Ló e os desejos de Ló convergiram. Quando Abraão entra em acordo com Ló, de que no conflito existente entre seus pastores e os pastores de Ló, é necessário uma ruptura, uma divisão, e sugere para que Ló procure um lugar para o qual ele possa fazer convergir a sua própria narrativa, a sua própria história. Ló escolhe as regiões de Sodoma e as regiões de Gomorra no Oriente, na extremidade do Mar Morto. E é para lá que, novamente, agora, no capítulo de número 14, por intervenção narrativa de uma história de uma microguerra mundial entre os povos das regiões da Mesopotâmia, os povos das regiões da Babilônia, a região de Sinear, que posteriormente vai ser conhecida como Babilônia, os povos do Oriente,
todos eles convergem numa batalha de uma luta contra a vassalagem e pela manutenção do assenhoramento daqueles que eram os reis que governavam aquelas regiões. Não necessariamente o texto carrega um aspecto histórico, historiográfico propriamente dito, mas sim um aspecto narrativo. Ou seja, o autor vai fazer a narrativa de Abraão e também a narrativa de Ló convergirem para dentro de uma guerra mundial, da qual o Abraão é o grande vencedor. Ele é o grande articulador de toda essa guerra, ou seja, o autor do texto vai fazer com que Abraão seja aquele que vence todos os reis poderosos das regiões como um todo, apenas para resgatar o seu sobrinho chamado Ló. Então o texto abre com uma menção a uma campanha militar empreendida de 4 reis contra 5, da qual Abraão faz parte mediante uma informação que surge no texto a posteriori, quando esses reis conseguem capturar aqueles que eram seus vassalos. Um informante procura Abraão no texto dito como Abraão o hebreu, ou na origem do nome hebreu o Habiru ou Apiru, que significa o estrangeiro, ou aquele que vem do outro lado, ou aquele que não aceita uma residência fixa, aquele que é um transeunte, um nômade, seminômade, um ser em constante movimento. Mas quase sempre o emprego do termo hebreu em todo o texto da Bíblia é usado quase sempre no Antigo Testamento como referência dos povos que não eram hebreus com relação às pessoas que eram hebreias. Então a expressão Abraão o hebreu é uma expressão que carrega um teor pejorativo no texto, né? Abraão o estrangeiro, Abraão o nômade, Abraão o que não faz parte do nosso território, da nossa circunferência territorial. Então ele é um intruso dentro desse espaço. Ele é um estrangeiro, é um ser não autóctone da região. E quando essa informação chega a ele, chega sobre os auspícios de que o seu sobrinho Ló está fazendo parte como prisioneiro dentro desse evento cataclísmico, numa espécie de pequena guerra mundial acontecendo. Então Abraão entra para dentro dessa batalha, segundo o narrador, como aquele que vai intervir não apenas na vitória contra os reis poderosos, pelo fato do seu sobrinho Ló ter sido feito prisioneiro por esses reis. O que o texto também diz é que, desde o princípio, no capítulo número 13, a escolha que Ló faz é uma escolha totalmente errada. Porque o texto do Gênesis 14, que relata a captura de Ló, no meio dessa batalha que está acontecendo, deixa bem claro que quando Ló escolhe, no capítulo número 13, no capítulo anterior, as regiões do Vale do Jordão, na extremidade do Mar Morto, se colocando o mais distante possível de onde estava Abraão e suas posses, Ló escolhe muito mal. É isso que o narrador está deixando bem claro, porque no texto do capítulo número 13 do Gênesis, vai se dizer que os povos das regiões de Sodoma e consequentemente também de Gomorra, eram povos que carregavam uma maldade, ou seja, já no capítulo número 13, acerca da escolha de Ló, uma escolha referida a um lugar que carregava uma certa densidade de maldade, ou seja, a escolha foi de todo ruim. É isso que o autor está dizendo. E quando, no capítulo número 14, no capítulo subsequente, Abraão entra dentro dessa micro batalha mundial para resgatar o seu sobrinho Ló, deixa bem claro que a figura de Ló, empregada dentro do texto, tem apenas o aspecto informativo em dizer que a escolha de Ló no capítulo número 13 foi uma escolha totalmente errada e que Ló procurou os lugares da maldade propriamente introjetada naquele texto, que é as regiões de Sodoma e de Gomorra. É como se o autor estivesse dizendo que as regiões de Sodoma e Gomorra já eram amaldiçoadas por Javé. Nos textos subsequentes, ela será destruída. E Ló, consequentemente, terá que fugir dessa região com toda a sua família. Mas desde o capítulo 13, quando a escolha de Ló se emprega, com agora a intromissão de Abraão no meio dessa micro batalha mundial para resgatar o seu sobrinho Ló, mostra também que a escolha de Ló foi totalmente errada e que Ló escolheu um lugar amaldiçoado por Javé e que será fruto da sua destruição subsequente.
Então Abraão se embrenha nessa batalha com os seus vassalos, tem estratégia militar para vencer a batalha. E é no emprego da vitória dessa batalha que ele recebe as benesses de alguns reis, principalmente o rei de Sodoma, que o procura, e ele pede para que Abraão fique com os despojos dessa batalha. Ele entregue somente as pessoas que ficaram seus cativos, mas que ele entregue todas as benesses que foram recolhidas por Abraão no emprego dessa batalha. E essas benesses são os despojos. E Abraão se recusa a aceitar os despojos e só entregar para ele apenas as pessoas. Abraão diz que não quer ter parte nesses despojos porque o embrenhamento dele nessa batalha tinha apenas uma finalidade, que era de resgatar o seu sobrinho Ló. Num texto subsequente, aparece uma figura emblemática que depois vai entrar no imaginário judaico como um todo, que é a figura de um rei, que não necessariamente faz parte da narrativa da Batalha de 4 Reis contra 5, mas que aparece a reboque do narrador do texto, que é a figura de Melquisedeque, rei de Salém. Histórias pregressas de Salém vão desembocar a posteriori na região de Jerusalém. E era necessário que o autor do texto fizesse o emprego e a intromissão desse personagem chamado Melquisedeque, a quem Abraão, mediante os esforços empregados dentro dessa batalha, com a finalidade de resgatar o seu sobrinho Ló, recebe uma bênção especial desse rei sacerdote, chamado Melquisedeque, que não está empregado dentro da micro-batalha mundial. Esse rei é instado para dentro do texto. Ele chega dentro dessa narrativa, no pós-vitória de Abraão, para abençoar Abraão em nome do Deus cultuado na região de Salém, que posteriormente, como diz o texto, vai se tornar a região de Jerusalém. E a bênção que esse rei sacerdote traz para Abraão é uma bênção de um Deus chamado El Elyon. Ele é rei da região de Salém, Melquisedeque, e ele é sacerdote da região de Salém, mas ele é sacerdote desse Deus chamado El Elyon. Então, eu disse em vídeos anteriores que o Deus de Abraão, o Deus dos pais, né, que depois vai ser chamado o culto aos Deus dos pais, dos patriarcas, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, na verdade era o Deus El, né, o Deus semita El. Então, o emprego desse Deus nas narrativas de Abraão é quase sempre atribuída a nomenclaturas subsequentes desse mesmo El. Então, primeiro, o Deus que aparece para Abraão é o Deus chamado El Shaddai. Agora aparece um sacerdote, um rei sacerdote chamado Melquisedeque, que é sacerdote do Deus chamado El Elyon, ou El, o Deus Altíssimo. El Shaddai, o Deus da montanha, El Elyon, o Deus Altíssimo. Então é desse sacerdote rei chamado Melquisedeque, que é sacerdote rei desse Deus semita chamado El, que aqui recebe uma atribuição como nomenclatura de El, o Deus Altíssimo, que abençoa Abraão no pós-batalha, no pós-vitória da batalha, e assim Abraão recebe a bênção desse Deus e ele tributa a esse sacerdote, e consequentemente a esse Deus da região de Salém, né, mediada pelo rei sacerdote Melquisedeque, ele tributa o dízimo de tudo que ele conseguiu mediante o emprego dessa batalha. Ou seja, o dízimo que Abraão oferece, a 10ª parte do que Abraão oferece para o rei Melquisedeque, é os despojos da batalha anterior. Vestimentas, alimentos, utensílios, e oferece a esse sacerdote para que esse sacerdote medie a graça obtida por Abraão. Ele agradece essa bênção recebida do Deus chamado El Elyon através dos despojos dessa mesma batalha. O emprego da figura de Melquisedeque no texto visava legitimar uma instituição cultual posterior. Na figura de um rei sacerdote, ele iria receber a alcunha, segundo o exemplo de Melquisedeque, de ser rei e também acumular a função de sacerdote. Então, o autor vai fazer com que essas histórias narrativas de um rei sacerdote, do emprego de um rei sacerdote,
oriundo das regiões de Salém, que vai convergir as suas narrativas para depois se tornar Jerusalém, recaia sobre a figura emblemática de Abraão. Não que isso seja uma narrativa histórica, mas sim que depois ela é atribuída a Abraão. É por isso que depois os feitos dos deuses semíticos, como El, como Asherá, como Baal, repousarão novamente na ideia da construção do monoteísmo posterior na figura de Javé. É por isso que mesmo que Abraão atribua os despojos e o dízimo que ele dá para Melquisedeque, mediando o agradecimento ao Deus chamado El Elyon, depois converge no próprio nome Javé. Ou seja, Javé, o Deus Javé, que agora será o Deus de Abraão posteriormente, ele se assenhora de todas as narrativas dos deuses semíticos. Assim também como Abraão, segundo o narrador, se assenhora de todas as narrativas que não necessariamente históricas fazem com que Abraão tenha ingerência de vitória sobre reis poderosos de todas as regiões do Antigo Oriente. A desembocadura desse texto vai convergir para os textos posteriores de Levítico, capítulo de número 27, versículo de número 30 a 33, e também de números 18, que mostra o acúmulo de funções e o surgimento do sacerdócio dentro de Israel, e também do acúmulo de funções em relação ao rei ser não apenas rei, mas ser um rei que está em pleno contato, em pleno domínio das funções sacerdotais que a eles também vai ser atribuída através da mediação dessa narrativa desse rei sacerdote chamado Melquisedeque, que acumula essas funções e que depois se torna uma coisa comum e peculiar dentro dos reinados de Israel, principalmente da região sul de Israel, de Judá, com especificidade na região de Jerusalém. Então, o texto de Gênesis 14 não é uma narrativa histórica, um texto de autoria de um narrador que fez com que Abraão se tornasse um guerreiro, quando preciso, quando necessário, que fez com que ele tivesse complacência e amor ao seu sobrinho, que ele se embrenha numa batalha que não é dele, que fez com que Abraão fosse vitorioso sobre regiões e reis e poderes que estavam para além da sua competência, e que fez com que Abraão fosse um homem extremamente sintonizado com a divindade, chamada Javé. Mas o texto principalmente mostra que as escolhas que Ló emprega no capítulo número 13 e agora no capítulo número 14 vão culminar numa escolha totalmente errada, para uma região totalmente errada, de povos que acumulavam, segundo o narrador, uma maldade introjetada em seus próprios corações, que vai fazer com que o juízo divino, a posteriori, recaia sobre a cabeça de todos os moradores da região de Sodoma e de Gomorra, para onde convergiram as narrativas de Ló. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, comente livremente e se inscreva no canal. Grande abraço.